Então, pessoal, a semana passada a gente tinha proposto para vocês os exercícios do caderninho aqui até o número 10 aqui da página 7, né? E aí ficou para a gente conferir essa semana a resposta desse exercício 10 aqui, que era para vocês colocarem na coluna da direita aqui os números, né, que correspondem ao significado da palavra em Portugal, aqui no Brasil, como que a gente fala aqui, né? Então, na número 1 aí que está em cima, telemóvel é o nosso celular, tá? Então é o número 8. Hospedeira de bordo é a aeromoça, número 3. Banda desenhada é a história em quadrinhos, 12. Talho é o açougue, né? Açougue. Talho vem do verbo talhar, quer dizer cortar, né? Cortar em pedaço. Então tem um pouco a ver, né? Bica é o famoso cafezinho aqui no Brasil. Bilhete de identidade é a carteira de identidade. Cueca, lá em Portugal, cueca, aqui é calcinha, né? Casa de banho, lá em Portugal, casa de banho, aqui no Brasil é banheiro. Passadeira é a faixa de pedestre, número 9. Agrafador é o grampeador, tá? Frigorífico, aqui no Brasil, é geladeira, tá? Gelado é o sorvete, tá? Número 15. Autocarro é ônibus, em Portugal. Paragem, ponto de ônibus. O comboio é trem, né? Trem. O trem, a palavra trem vem do inglês. Vem do inglês train, né? E aí nós transformamos aqui para trem, né? Com M no final e E. Só que lá em Portugal eles não fizeram isso, eles preferem usar a palavra comboio, né? Chávena, lá em Portugal aqui no Brasil é xícara, tá? Então esse exercício aí é só para vocês verem como que é diferente, né? O vocabulário, até mesmo algumas estruturas da frase. E não só o jeito de falar, o sotaque, né? Mas tem algumas outras diferenças entre o português daqui e o português de lá. Assim como o português que se fala na África, né? Angola, Moçambique, Cabo Verde, alguns outros países que falam português lá, também é diferente do nosso e também é diferente do português de Portugal, tá? Não quer dizer isso que um é melhor que o outro, né? Apenas são diferentes. Aí aqui na página 8 a gente ainda não tinha feito, vamos fazer então para essa semana, para a gente conferir na próxima aula, no próximo vídeo que eu gravar aqui, tá? Então ele fala aí, alguma farmácia perto da sua casa, farmácia com PH e Y, né? Vossa mercê conhece alguma modista especializada em anáguas? Vós mercê tem fotografias com PH quando era pequerrucho? Certamente você estranhou a forma como a língua portuguesa apareceu nas frases. Essas palavras em destaque são as palavras usadas nos séculos XVIII e XIX, tá? E aqui embaixo tem uma manchete de um jornal de 1909, 100 anos, por exemplo, 100 anos, portanto, né? Tem algumas palavras aí nessa manchete usadas no século XIX. Quais são elas, né? Aqui ele pede para você grifar, né? Se você quiser escrever embaixo também, pode escrever. Como chamamos aquelas pessoas que são conhecidas? Ei, você aí, você mesmo. Uma das formas de ilustrar a mudança histórica que algumas palavras sofrem é apresentando a evolução do pronome você. Isso eu já comentei, se não me engano, em alguma aula aí, né? Se não comentei, a gente já ia entrar nesse assunto logo que parou, né? A palavra você é uma das que mais são conhecidas pela transformação que houve, né? Ao longo dos tempos. Ela veio do vossa mercê, tá? Que aí passou a vossa mercê, vosso ser, você. E hoje em dia a gente usa aí nas redes sociais o VC, né? E alguns até usam o V só, né? O V com um pontinho, tá? É correto isso?
não existe correto nem errado. O que existe é a variação, né, da palavra ao longo dos anos, né? Então a gente observou essa evolução da palavra e não quer dizer que hoje escrever VC está errado. Só que a gente precisa ficar atento em que lugar nós vamos escrever isso, né? Se você está colocando num WhatsApp, numa conversa de internet, tudo bem, até pode ser aceitável. Mas em outros lugares é bom evitar, né? Ah, então vai ter que usar a vossa mercê? Claro que não, né? O você ainda já está bem incorporado ao nosso dia a dia aí. Palavra você. O VC é que é mais ligado às redes sociais e à internet e tudo mais. Vai ser sempre assim? Não sei. Daqui a uns anos pode ser que mude isso, né? Pode ser que o VC seja incorporado aí à linguagem mais usada em todos os meios, não só na internet. Tá? Na 14 tem aqui uma tirinha que está escrito push, né? Que é em inglês. Push em inglês é empurre, né? Só que aí o personagem entendeu que era para puxar a porta, né? Entendeu? Por que ele não consegue abrir a porta, né? Então ele pergunta qual língua pertence, eu já falei aqui, né? O que ela significa, por que não consegue abrir a porta, por que faz confusão com a palavra push. Ela sabe que a palavra não pertence à língua portuguesa, por quê, né? 17, ele fala que em shoppings, em lojas, a gente vê muitas palavras em inglês, como sale ou off, né? Off com 2 Fs, para indicar uma liquidação. A gente usa também delivery, download, deletar, né? Agora está na moda essa palavra delivery, também que é do inglês. E ele pede para você responder aí o que você acha disso, né? Do uso dessas palavras em inglês. E o 18 tem aí uns versos do poeta Carlos Drummond de Andrade, poeta bastante conhecido e importante da literatura brasileira. Antigamente as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Nesses versos aí, que tipo de variação a gente encontra da língua, né? Uma variação histórica, geográfica, situacional ou regional. O que esses 4 países mais outros 5 têm em comum? Brasil, Angola, Moçambique e Portugal. Já falei ali atrás, né? Qual é a língua que eles falam em comum, tá? No 20 tem um diálogo entre um telefonista e um cliente, né? Shining Box, né? Boa noite, ele fala, eu quero yakisoba. Aí ele fala, delivery R$10, que nem eu falei aí, todo mundo está usando essa palavra delivery. Qual é a alternativa correta aí, considerando a linguagem que foi usada nesse diálogo, tá? Então a gente vai deixar isso aí, o 21, para a próxima aula. Vamos fazer até aqui o 20, né? Tá? Que é bastante, já tem bastante coisa já para essa aula. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo aí pelo grupo, tá? Pelo WhatsApp. E vamos fazer assim, durante a semana a gente coloca aí de 2 a 3 vídeos, né, aqui no YouTube, para que vocês possam acompanhar, porque eu sei que para ver as lives é difícil, todo mundo tem alguns outros afazeres no horário, é uma situação complicada, né, dessa pandemia aí, que muita gente não tem condições de estar acompanhando, porque tem outros afazeres que a família precisa, né, que ajude, então a gente tem que entender. Então aqui no YouTube tá o vídeo lá disponibilizado para você assistir a hora que quiser. Escreve a resposta aí mesmo na apostila. Quando voltar a aula, né, se for o caso de voltar esse ano ainda, acredito que sim, a gente corrige na própria apostila. Se acabar o bimestre e a gente não tiver voltado ainda, eu peço que vocês enviem foto da atividade para a gente dar a nota de participação, mas só no final, quando acabar tudo, tá bom? Obrigado, beijo do gordo.